Olá, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, jornal que, como sempre lembro, até maio desse ano se chamava Jornal de Nova Friburgo de Conselheiro Digital, e a gente de maio para cá fez essa mudança aí e fizemos essa parceria que eu também sempre ressalto no início, parceria com o Theo Fabres, né, pessoa aqui da empresária Ana Paula Blaut Fabres, né, de criar essa coluna simples, mais uma coisa diferenciada na imprensa aqui em Nova Friburgo, e que a gente está recebendo o retorno de ser bem legal, porque estamos recebendo pessoas muito queridas, bacanas, mas mais que isso, pessoas que têm coisas muito interessantes para falar. Já tivemos aqui a Eli Faria, publicitária, tivemos Giovanni Carrello, tivemos o empresário Gilberto Sader, Luiz Fernando Bonan, o Heraldo do Country Club, aliás, do Rockiano Social Clube, o Alexandre, presidente da CEF, enfim, uma série de pessoas, a Marli Pinel, uma série de pessoas que já passaram por aqui. Hoje a gente está tendo a satisfação de receber um bate-papo aqui bem descontraído também, mais especial, que é uma pessoa muito querida de Nova Friburgo, da região, uma pessoa que tem não só um nome muito relevante, mas uma história familiar também muito bacana, que é o Dr. Pedro Elias Hertal Sanglar, que esse Sanglar, inclusive, ele certamente vai comentar isso aí, né, advém do nome do pai dele, uma pessoa que foi muito querida, muito importante, e eternizou seu nome em Friburgo, um dos bairros mais assim aprazíveis, um bairro muito bacana, que é o bairro Rui Sanglar, né, bairro Sanglar aqui entre o Prado, entre Conselheiro e Nova Friburgo. Mas antes de mais nada, Pedro Elias, muito obrigado pela sua presença, uma honra, né? A gente tem vontade de trazer pessoas assim, muito importantes como você, e hoje estou tendo essa felicidade aqui de trazer para essa participação na coluna nossa aqui, Café com Você, nosso talk show. Muito obrigado antes de mais nada, Pedro. Eu que agradeço aí o convite e é uma honra participar do programa do seu jornal, e seu jornal já tem uma dimensão, né, mais do que regional. Começou como conselheiro agora de Nova Friburgo, mas atinge toda a região e realmente é um importante meio de comunicação aqui para a cidade e para a região, para não dizer para o estado como um todo. Muito obrigado, Pedro. E o Pedro Elias, né, essa pessoa simples, bacana que vocês estão conhecendo, eu queria que você falasse um pouquinho agora, Pedro, além dessa primeira dica que eu já dei aí, você falasse um pouquinho da sua formação familiar, da sua parte profissional, você atua inclusive no Rio de Janeiro, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal passar a conhecer também um pouco melhor a esse respeito. Bom, eu sou filho, como já falou, do Rui Sanglar. A família Sanglar é fundadora aqui de Nova Friburgo, né? Veio com os suíços da colonização de 1819. E por parte de mãe Hertal, que veio mais tarde, em 1826, mas também veio se juntar aqui à colônia suíça, que se transformou em colônia também suíça e alemã. Eu estudei aqui em Friburgo, primeiro, naquela época era primário, né? No Grupo Escolar Ribeiro de Almeida, que é na praça, já mudou de nome, se não me engano. Depois fui para Anchieta e fiz o antigo ginásio e científico lá, e lá também participei de tudo, congregado mariano, escoteiro, enfim, e tive que ir para o Rio estudar, né? Tive a felicidade de passar para a Faculdade de Direito da UERJ, Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, né? E me formei em 84, e em 86 prestei concurso e tive também a felicidade, graças a Deus, de passar para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então comecei como promotor de justiça. Coincidentemente, minha primeira comarca de designação foi Friburgo, né? Tive a honra de estrear aqui, e depois fui especialmente para o interior do estado, a região centro-norte, região serrana, Baixada, enfim. Até em 2001 ser promovido a procurador de justiça, aí eu passo a trabalhar junto ao tribunal, não mais junto às varas e aos juízes, né, de primeiro grau, e atualmente estou junto à 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro como procurador de justiça, dando parecer nos recursos que vão ao tribunal. No Rio de Janeiro, né? Isso no Rio, na capital. Então, realmente você vê que é uma pessoa assim, muito especial, não só pela sua formação, mas pelo seu conhecido de longa data, essa pessoa também simples, humilde e participativa, muito participativa, sempre acompanhava nos encontros da família Hertal em Bom Jardim, da família Sanglar também aqui,
Enfim, uma pessoa realmente muito especial e que tem uma bandeira também aí, além dos seus conhecimentos, ele tem livro publicado, a gente vai mostrar aqui agora, daqui a pouco, né? E tem umas bandeiras muito especiais aí com relação à colônia, à colonização alemã, aqui que a gente vai conversar um pouquinho mais. Enfim, uma honra realmente poder receber pessoas assim, e eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando o jornal, como a gente sempre diz, é uma forma simples, Pedro, da gente poder levar a notícia, e surgiu essa ideia aqui, juntamente com a empresária Ana Paula, de fazer essa coisa simples, mas inédita aqui na história da empresa de Friburgo, que dá oportunidade. Por exemplo, no jornal nem sempre a gente pode, por mais que acolhe, né, o texto não dá para explicar tudo, conforme a gente está fazendo, dividindo aqui agora, conhecendo essa primeira parte um pouquinho dele, depois vamos saber aqui das suas atividades, enfim, muito, muito importante para Friburgo, inclusive, porque tem uma maneira, como disse, muito legal relacionado à colonização alemã. Eu vou pedir a você, Pedro, uma licença aí nesse primeiro momento, para a gente fazer a nossa primeira paradinha aqui. Perfeito. E daqui a pouco a gente, né, tem prosseguimento aqui na coluna Café com Você, nosso talk show, hoje recebendo Pedro Elias Hertal Sanglar. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Amigos leitores e amigas leitoras do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui na nossa segunda parte, nosso segundo bloco, da coluna Café com Você, nosso talk show, parceria do Jornal de Nova Friburgo Digital com o Hotel Fábio, hoje tendo a grande honra e satisfação de receber o Dr. Pedro Elias Hertal Sanglar, que está falando, já falou um pouquinho dele e tudo, e agora, Pedro, eu gostaria também de que você falasse um pouquinho a respeito, você sempre muito envolvido com a questão aí familiar, né? Eu participei de muitos encontros da família Hertal, muitos também da família Sanglar, e isso daí também é uma coisa muito importante que mantém as raízes, né? Você então que é, além de um advogado, um homem de direito, aí, um jurista, você também é um pesquisador, é um apaixonado por esse segmento, né? É interessante que antigamente você só tinha o sobrenome, né? Tanto Hertal como Sanglar. E depois, por curiosidade, comecei a pesquisar esse sobrenome. E descobri que o Sanglar, no caso, era o fundador de Nova Friburgo, da colonização suíça, e depois o Hertal, que veio depois, em 1826, como eu falei. Mas o interessante é que o Hertal já tinha se organizado há algum tempo atrás. Iniciou-se com um encontro das famílias suíças e alemãs fixadas em Bom Jardim. Foi a região ali o pessoal mais procurou, né, por causa do café, principalmente, né, que dava o retorno financeiro melhor. Então, fizeram 6 encontros de todas as famílias, mas como viram que no final só ia a maioria da família Hertal, a partir do 6º encontro virou só o encontro da família Hertal. Uhum. Então, hoje já estamos no 44º encontro. Inspirado, então, no Hertal, eu organizei a associação também, como tem a Associação João Hertal, criei a Associação Matias Sanglar, que são os patriarcas das famílias no Brasil, o João Hertal da Hertal e o Matias Sanglar da Sanglar, e passamos também a fazer encontros, logicamente, posteriormente. Então, estamos no 34º encontro, irá para o 35º. Então, a partir daí, a gente começa a pesquisar e eu fiz um livro primeiro sobre a família Sanglar, especificamente só tratando da questão familiar, e depois eu escrevi um livro também sobre a família Hertal, embora já desde 46 houvesse livro. Né? O tio Manel foi o primeiro, foi o pioneiro, depois o tio Hélio, irmão da minha mãe, o Clério Hertal também é um historiador da família, o Rui Hertal, enfim. O Hertal tem uma produção muito grande de historiografia familiar e histórica aqui da região,
inclusive o Clédio escreveu sobre Cantagalo, São Jardim e tudo mais. Bom, agora, havia um trabalho inédito de uma tia minha que foi religiosa, a Madre Hertal, aqui da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que foi a primeira que pesquisou a família Hertal na Alemanha e estava inédito até então. E recebi isso do meu tio Hélio como presente, organizei, e minha mãe sempre reclamou, poxa, minha irmã pesquisou e ninguém publica o trabalho dela e tal. Ela, infelizmente, quando voltou da Alemanha com a pesquisa, teve um problema sério de saúde e faleceu logo. Então não pôde publicar. Então, esse livro que eu editei recentemente, ele vai resgatar exatamente isso, né? Esse trabalho inédito sobre a família Hertal na Alemanha. Depois eu descobri que a família Hertal também veio para o Brasil já junto com a família Gradwoll, que é outra família alemã, que inclusive veio no primeiro navio em 1824, a primeira família Gradwoll, a segunda veio junto com a Hertal em 1826, e eles são também fundadores da colônia alemã, que se tornou Nova Friburgo, né? Porque dos 42 veleiros que o Schaffer foi o emissário do nosso imperador Dom Pedro I, para trazer principalmente soldados para formar o exército após a independência, trouxe também colonos disfarçados junto com os soldados, que o Congresso de Viena proibiu na época a imigração só de militar. Então, o objetivo era militar, mas teve que trazer colonos. E os colonos dos dois primeiros navios, dos 42 que vieram para o Brasil com colonos de soldados alemães, foram para Friburgo, do Caroline, que no caso veio o Gradwoll. Então, esses dois navios inauguraram, digamos assim, a imigração oficial alemã aqui no Brasil. Muito embora a literatura toda, pelo menos que eu tive acesso, diz que foi lá no sul, São Leopoldo. E tem um decreto, uma lei já federal dizendo que São Leopoldo é o berço da colonização alemã. O dia 25 de julho, que é o dia da fundação da colônia lá, é o dia do colono. Só que Friburgo foi antes, em questão de meses, né? Aqui, em 3 de maio de 1824, chegaram os colonos alemães e, na mesma data, o pastor Sauerbraun, que é luterano, né, e veio com seu rebanho luterano para cá. Eles eram protestantes, porque a Constituição de 1824 admitiu outras religiões no Brasil também. Ele inaugurou também a primeira igreja luterana da América Latina, aqui em Friburgo, que existe até hoje, sim, né? Sim. E é um marco. Então, esse livro tenta resgatar essa verdadeira história de que foi Friburgo a primeira colônia alemã oficial, né, do Brasil, e não São Leopoldo, muito embora a diferença seja de meses. A quantidade de colono aqui foi bem maior do que São Leopoldo, e os outros navios, todos os veleiros, foram realmente para o sul. Mas os dois primeiros, né, foram para Nova Friburgo. E a gente vê, Pedro, nesse trabalho que você, eu também ressalto aqui uma pessoa sempre muito atenta, muito ligado a isso, também um pesquisador também, nosso colega jornalista Girlan. O Girlan é um parceiro. Parceirão, né? Isso. Então, e ele também defende essa ideia, você tem feito um trabalho assim. Eu queria até que você comentasse um pouquinho, depois a gente até continua comentando mais, a respeito do movimento também, que por uma questão até de justiça, né? Melhor do que ninguém falar justiça do profissional do direito, assim, que vocês estão tendo um empenho aí também para ver se há a nível de governo, né? Sim. Um reconhecimento, porque é uma questão de justiça dos fatos, né? Sem dúvida, é um reconhecimento histórico. O Girlan, que é colega seu, jornalista, historiador também, ele está junto comigo, fazendo uma parceria em prol de tentar alguma lei, né, quer municipal, quer estadual, até federal, que reconheça Friburgo como a primeira colônia alemã, como tem lá no sul, São Leopoldo. Então ele me apresentou aos vereadores de Nova Friburgo. Eu fui a uma sessão da Câmara, distribuindo o livro para todos eles, explicamos a história. Espero que os que se comprometeram em propor alguma lei municipal reconhecendo Friburgo como a primeira colônia alemã da região serrana, pelo menos, né, faça em breve aí, apresente esse projeto de lei. Conversamos também com deputados estaduais, e a mesma coisa, eu mandei o livro e se comprometeram também, e até deputados federais eleitos aqui pelo Rio, na tentativa de que haja um reconhecimento legal, oficial,
de que Friburgo realmente foi a primeira colônia oficial alemã aqui do Brasil, e não São Leopoldo lá no sul. Mas não queremos brigar também, né? Sim. Queremos só um resgate, um reconhecimento histórico. Porque a gente vê, Pedro, por exemplo, com relação, acho que como a gente diz, né, uma correção, uma verdade histórica, né? Tempos atrás a gente viu, trouxe aqui também a Clélia, que é a presidente da colônia suíça aqui. Sim. E na ocasião ela, né, falou sobre isso, o Dia da Suíça, e também houve na oportunidade também tinha sido reconhecido uma lei recentemente do governo presidente Lula. Então a gente vê que ninguém está querendo, né, ser mais ou menos que ninguém, mas é uma questão de pura justiça dos fatos, né, porque isso vai perpetuar aí para a eternidade, né? Perfeito. A parte suíça já está consolidada, né? A partir da tese que virou livro do Martin Nicolin, aquele historiador suíço de Friburgo, a Genese de Nova Friburgo, a origem, né, de Nova Friburgo, então todo mundo pode ver o sobrenome da família, saber quando vieram, quem vieram, a idade, profissão, a casa que ficaram, o lote agrícola que receberam na distribuição das terras, enfim. Então, a parte suíça já está consolidada. Teve um convênio entre os governos. Então, tem o Instituto Friburgo, Nova Friburgo, na Suíça, e tem aqui a Associação Nova Friburgo, né? São cidades irmãs. E esses dois institutos já fizeram várias coisas importantes. A começar pela própria construção da Casa Suíça, lá em Conquista, né? Onde tem a queijaria escola, a chocolataria suíça, né? E toda aquela área ali que é realmente um marco histórico da presença dos suíços aqui em Nova Friburgo. E você acha, Pedro, mas vou te perguntar isso para a gente continuar depois do nosso próximo intervalo, que isso certamente acontecendo a nível de Brasil e Alemanha, Brasil também, especialmente Nova Friburgo, pode se beneficiar bastante sobre isso também, né? Eu quero que você fale daqui a pouquinho, que eu vou pedir mais uma licença a você, vamos dar uma paradinha agora para o nosso segundo intervalo, né? E daqui a pouquinho a gente retorna aqui com a parte final do nosso bate-papo hoje, nosso talk show, nosso café com você, hoje recebendo Pedro Elias Hertal Sanglar. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui para o nosso terceiro e último bloco da coluna Café com Você, nosso talk show, recebendo hoje Pedro Elias Hertal Sanglar, uma pessoa assim de um conhecimento histórico muito grande, né? A gente já pôde perceber. A gente vai explorar um pouquinho mais ainda agora, Pedro, do seu conhecimento, porque a gente falava dessa questão da colonização, do berço, independentemente de uma coisa ou outra. Nova Friburgo também tem essa história aqui que a parte industrial da Alemanha, né, parece que foi o que favoreceu aqui, e você falava com a gente agora há pouco aí, do seu conhecimento, e tenho certeza que você prepara para mais uma aula agora nesses próximos minutos, de que envolve aí o saudoso Hans Júlio Zarp, enfim, a parte industrial toda de Friburgo que você vai falar aqui agora realmente do início. Então, como é que era essa questão também da relação Alemanha, principalmente aqui no Brasil? Embora o meu livro aborde só a parte da colonização em 1826, né, mas no século passado, início do século passado, empresários alemães resolveram vir para o Brasil e escolheram Friburgo para implantar as suas indústrias, especialmente no início tecelagem, exatamente porque Friburgo tinha a colônia alemã. Tinha o pessoal, né? E há um dado curioso aí, que não havia energia elétrica ainda.
E eles precisavam de energia elétrica para poder mover as máquinas, né, que importaram da Alemanha. Então, ele conseguiu, depois de muita briga na Câmara, na época que era junto com a Prefeitura, né, o presidente da Câmara era o prefeito, a concessão para fazer uma usina elétrica, que é a que está hoje até ali, na margem da rodovia, chegando em Friburgo. Passa ali de a Rangeiser ali, né? Uhum. E por que Friburgo é uma das poucas cidades de 220 volts? Porque exatamente o maquinário alemão que foi importado era 220. Então ele tinha que fazer uma usina com essa voltagem para poder fazer as fábricas. Isso tudo tem a ver também com aquela famosa passagem, né, que diz da quebra dos lampiões. Exatamente, há uma passagem histórica da quebra dos lampiões, porque a população se revoltou contra a Câmara da época, que não deu, no início, a concessão da energia elétrica para o Júlio Zarcos. Então ele veio, implantou a indústria, trouxe o maquinário e depois chamou outros empresários alemães, também amigos, que abriram não só a API, como a IPU, a Filó, e depois o setor Sinimbu, metal mecânico, né? A AGA, enfim. Graças a exatamente essa iniciativa alemã e por Friburgo ter sido colônia alemã. E um dado interessante também é que durante a Primeira Guerra, o Brasil inicialmente era neutro. Só que os submarinos alemães torpedearam também navios mercantes brasileiros. Uhum. Quando isso aconteceu, o Brasil entra, então, na guerra do lado das forças aliadas contra a Alemanha e manda apreender todos os navios mercantes que estavam nos portos brasileiros e pegar a tripulação, tanto de oficiais e marinheiros mercantes, e mandar para o interior. E Friburgo tinha o sanatório naval. Sim. E por isso recebeu, né, oficiais e marinheiros da Marinha Mercante, que foram autorizados a trabalhar nas fábricas dos empresários alemães na época. E muitos deles, né, foram de fundamental importância para o desenvolvimento dessa indústria de tecelagem aqui em Friburgo. Aqui na APA, inclusive, tem a estátua de um deles, que foi diretor durante vários anos, trouxe várias inovações importantes para a indústria. Então, esse é um dado muito interessante, que a industrialização de Friburgo, né, também foi graças à colonização alemã e aos empresários alemães que aqui vieram por causa disso. E até essa questão por tabela também, o sanatório naval. Sim, e o sanatório, né, por ter uma base da Marinha aqui, embora de saúde, mas ele acabou recebendo esses, não vou chamar de prisioneiros, mas esses marinheiros apreendidos da Marinha Mercante Alemã e que passaram a trabalhar aqui nas indústrias alemãs instaladas em Friburgo. Pedro, e não sei se seria de surpresa te perguntar isso, você que está sempre envolvido com seus estudos, suas pesquisas, né? Sua história, você adora, tenho certeza disso, e já tem alguma coisa, algum outro trabalho, assim, algum livro, alguma pesquisa, alguma coisa em andamento, em preparação aí para o futuro? Eu pretendo fazer uma segunda edição do livro sobre a família Sanglar, porque veio um casal com 4 filhos. Né? 2 filhos, o François, que no caso seria o meu trisavô, e o Conrado, que foi para Cantagalo, a gente tem a descendência deles. Mas uma filha, a Catarina, quando casou, perdeu o sobrenome Sanglar. Então, esse ramo a gente tem que explorar ainda. E tem um ainda, que era o Gottfried Sanglar, que inclusive foi da Guarda Nacional, que a gente não tem notícia dele, se ele faleceu, se ele voltou para a Suíça, ou se constituiu alguma família aqui. Em princípio, a gente não tem conhecimento. Então, eu vou passando essa parte, né, da comemoração dos 200 anos da imigração alemã, e como, né, eu lancei a segunda edição do livro da Sanglar nos 200 anos da colonização suíça em 2019, eu vou agora tentar pesquisar essa parte que falta desses 2 ramos da família Sanglar, com a ajuda de parentes e amigos, que já têm interesse também em que isso continue, para a gente poder, então, completar essa história da família Sanglar aqui no Brasil. O Pedro, agora não sei como você viu, acho que você assistiu, a gente fez até no jornal um registro sobre um dos recentes programas, creio que deve ter um mês e pouco, 2 meses, acho que não é isso, da TV Globo, né, que apresentou o Globo Repórter uma sexta-feira falando dessa imigração, e eu que assisti o programa e reassisti, achei até muito, vamos dizer assim,
quem sou eu talvez para dizer que estava completamente errado, mas que não foi feito, inclusive, na oportunidade, menção nenhuma, nem a Nova Friburgo e nem mesmo a São Leopoldo. Eu assisti o programa também e isso me causou muita estranheza e espécie. Porque normalmente as pessoas, quando vão fazer um programa, eles devem ter uma assessoria de historiadores procurar e tal, né? A base mesmo de tudo. E ali, pelo visto, foi mais uma questão turística de cidades da Alemanha que tinham correspondência com cidades brasileiras e abordaram só, né, algumas cidades do sul que tinham colonização alemã, né? Agora, uma curiosidade também, existe uma técnica de construção alemã, Eckschamel, que o telhado é todo feito em encaixe de madeira. Não sei se você lembra disso, né? E assim. A fazenda aqui que a gente restaurou ali no Amparo, que você já teve a oportunidade de conhecer, que é a sede da Associação Matias Sanglar, quando nós fomos reformar a sede, que o telhado tinha caído, realmente a gente viu uma coisa inédita, não tinha um prego, um parafuso no telhado. É mesmo? Mas infelizmente tivemos que modernizar. Agora, as janelas e portas continuam com esse sistema. Naquele casarão que era da sua família. Naquele casarão que hoje é a sede da Associação Matias museu Sanglar. lá, muito bacana. É um museu, né, da família lá no Amparo. Então você vê, às vezes, com o sol quente, que dilata, né, e o pino de madeira sai da janela, que prende a folha da janela aquele suporte horizontal, né? Então as janelas ainda continuam com essa técnica alemã de construção em madeira, que não usa parafuso nem prego. É tudo encaixe de madeira, que é uma coisa que na época eu não conhecia, não sabia, senão eu teria até tentado restaurar o telhado antigo, né? Mas eu me lembro que o pessoal que desmontou comentou isso. Mas pelo menos as portas e janelas continuam ainda preservando essa técnica alemã. E que está lá, né, Pedro? Ali na continua. Como é que é? Barroso. Ali o bairro é Barroso, né? Isso. Antes da igreja ali, rodovia RJ 150, quilômetro 12,5. E que está certamente à disposição, até porque de vez em quando vocês estão sempre fazendo os eventos lá, os encontros, festas juninas, de vez em quando eu estou participando, pegando a carona lá também. Sim, a gente faz todo ano uma festa junina, né, preparatória do nosso encontro anual também, e também resgatando um jogo tradicional, que tinha muito em Friburgo, até meu pai jogava, o jogo de malha. Sim, né, de malha. Que praticamente acabou. Então nós preservamos o terreiro de café, fizemos uma área de lazer ao lado e uma pista, uma raia de malha. Então, final de semana, quando a gente tem disponibilidade, deixamos os parentes e amigos, fazemos o tradicional churrasquinho, né? E vamos jogar malha. Inclusive, esse mês deve chegar aqui um primo suíço, Patrick Sanglar, lá de Cornol, que é essa vilagezinha do Sanglar, lá na Suíça, e vamos fazer lá um domingo, a gente chama de malha com churrasco, né? Um jogo de malha e um churrasco para que esse primo suíço que vem nos visitar aí possa participar também. Beleza, então você que acompanha o Jornal de Nova Friburgo, né, a gente sempre que não só é convidado, mas como também recebe alguma informação, algum material, com certeza a gente vai estar noticiando isso aí também, né, que é um prazer, porque realmente eu sempre gosto muito também desse lado de história, né, enfim, é uma maneira de, como se diz, né, ninguém pode ter um futuro legal se não preservar o seu passado, o presente e principalmente o passado. Eu acho que isso daí é um resgate muito importante. Pedro, meu querido, a gente está chegando ao final. Gostaria de deixar aí para as suas considerações finais algum ponto, algum assunto que você eventualmente não tenha abordado, que eu não tenha perguntado, para você ficar à vontade e, no mais, agradecer a você essa honra, essa satisfação de a gente poder ter contado, que a gente está recebendo até oportunidades de sugestões de pessoas e tudo, e a gente, lógico, vai trazer todo mundo, mas fica muito contente quando traz algumas pessoas aqui que pode falar, e o conteúdo sempre é muito interessante. Aliás, a gente observou que às vezes o tempo até é pouco, para ver o que a gente pode fazer em termos de futuro aí para aumentar um pouquinho o tempo, mas a gente procura conversar e principalmente ouvir, como valeu a pena muito estar te ouvindo aqui. Então, muito obrigado uma vez mais pela sua presença aqui, né? Você não está sempre em Nova Friburgo, quando está, eu sei que seus afazeres, seus compromissos aqui são muitos, e você abriu um espacinho hoje para a gente bater esse papo. Bom, eu que agradeço imensamente mais essa oportunidade. Aliás, você sempre apoiou esse nosso movimento cultural, histórico, familiar, não é?
desde do Jornal de Conselheiro e agora no Jornal Nova Friburgo, com essa tecnologia, inclusive, que eu até parabenizo, porque é uma coisa realmente inovadora em termos de jornalismo, acredito eu, né? E dizer que o mais importante, talvez, de tudo isso, né, é que você está colaborando com a preservação da memória, que, como você falou, é uma coisa fundamental, né? Se a gente não souber o nosso passado, a gente não tem como planejar o futuro. E resgatar essa história linda, essa epopeia que foi tanto a vinda dos suíços como dos alemães, apesar dos percalços, das dificuldades, enfim. Mas Friburgo deu certo, embora muitos autores do Sul digam que não, por isso não citam ou omitem Friburgo em termos de colônia alemã. E a prova disso é que estamos aqui nessa cidade maravilhosa que agora está resgatando, em parte, pelo menos, né, o que os suíços e os alemães vieram aqui procurar, né? É verdade. E a gente vê também, Pedro, que como tem inclusive a Praça das Colônias, a Clélia falou aqui, né, você vê que não só essa importância da colonização alemã, da Suíça, né, mas você vê o Japão muito presente aqui, sim, o Líbano, a Itália, enfim, a gente vê aí, o Gilberto mesmo sabe, quando esteve aqui, falou muito da colônia libanesa, e enfim, essa coisa importante também que é a Nova Friburgo dispor, né, dessa colonização assim que abrange aí diversos países, né? Sem dúvida. E a miscigenação toda, né, com as outras colônias, os negros, os portugueses, os índios, gerou essa população. E eu sou suspeito para falar, né, porque sou friburguense, mas esses habitantes aqui maravilhosos da nossa cidade, né? Então tá, muito obrigado. Pedro, eu que te agradeço mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação ilustrando aqui. Né? Futuramente a gente vai ter outras pessoas, quem sabe até o próprio Pedro, que tem sempre notícias bacanas aí dessas pesquisas, dos livros, dos lançamentos, das atividades, das realizações. A gente vai combinar com ele outra hora. Mas por hora eu queria agradecer ele, queria agradecer a atenção de todos vocês. E como sempre também eu lembro, nesse jornal nosso, como o Pedro já ressaltou, você pode acompanhar aqui mesmo, na parte de baixo dessa coluna, onde vocês estão lendo alguma descrição a respeito dele, da presença aqui, tem esse botão vermelho embaixo, né? Um dedinho amarelinho, escrito atenção, quer dizer, uma coisa bem didática, eu sempre repito isso, que basta você clicar nele ali, que você assiste esse nosso bate-papo aqui com ele. E mais uma vez agradecendo a presença do Pedro Elias Hertal Sanglar na nossa coluna de hoje, nossa coluna Café com Você, do nosso talk show. Agradeço mais uma vez também ao Hotel Faros, na pessoa da Ana Paula. Agradeço também o João, o João Bersó aqui do Pub, que cuida daqui, que sempre recebe a gente com todo carinho, todo mundo aqui do Hotel Faros. Então, a todos um grande abraço e até a nossa próxima coluna Café com Você, do nosso talk show. Muito obrigado, gente.